Olá, começa agora mais um Assunto de Estado. E hoje a gente vai falar aqui no programa sobre a nova lei dos agrotóxicos, enfrentamento das enchentes e o fim do chamado saidão de presos, entre outros temas. E para conversar conosco, o nosso convidado de hoje é o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Bem-vindo, Sérgio. Prazer estarmos aqui no estúdio da nossa TV Senado, falando com o nosso Rio Grande e com o nosso Brasil. Prazer estar com você. Senador, para a gente começar, um assunto que vem causando preocupação do povo gaúcho é a situação das enchentes desde o ano passado e continuam casos esse ano. Inclusive, foi decretada calamidade pública no estado até o fim de 2024. Na opinião do senhor, a política de socorro vem sendo suficiente? Primeiro, Sérgio, com relação ao caso das enchentes que ocorreram no final do ano passado, por duas vezes ali no Vale do Taquari e Vale do Caí, os anúncios feitos pelo governo federal foram, por exemplo, financiamento do BNDES, R$1 bilhão. Não chegou a ser utilizado R$100 milhões para as empresas afetadas. O Sicredi, que é um banco cooperativo, aplicou mais do que o próprio Banco do Brasil, do que o BNDES e do que a própria Caixa Federal na região. Então, é um problema que os recursos não chegaram. Isso é uma parte do processo. E da outra forma, o socorro, as ajudas para as prefeituras que foram afetadas e para as famílias afetadas. Então, ali faltou também recursos, não foram suficientes. Peguei um caso de Lajeado, o que o prefeito gastou para melhorar a cidade, limpar a cidade das enchentes, não resolver problemas de casas, enfim. Não chegou 20% do que ele recebeu do Estado ou recebeu da União para poder socorrer a prefeitura. Isso é um caso de todas as prefeituras que tiveram na região. Então, a gente tem ajudado as prefeituras, mas as ajudas não foram suficientes e os créditos, ainda nesta semana que passou, uma comitiva de empresas, pequenas, médias ou grandes, estiveram no BNDES tentando resolver assuntos de financiamentos que ainda não saíram de meses atrás. E, senador, o senhor tem a agricultura como uma das suas principais bandeiras de atuação aqui na casa. O senhor também é autor de um projeto de lei que prevê a construção de reservatórios de água para fins de irrigação em áreas de preservação permanente localizadas em imóveis rurais. Conta para a gente a importância desse projeto. Deixa eu fazer uma outra colocação. Com relação às enchentes e também às secas, são cíclicas no Rio Grande do Sul. Eu tenho dados do Rio Grande do Sul, da Embrapa, de mais de 50 anos. Esses fatos se repetem a cada 2, 3, 4 anos, secas maiores ou menores e enchentes maiores ou menores. Então, são dados que nós temos do Rio Grande do Sul. Portanto, se é um problema cíclico, Sérgio, eu tenho que procurar resolver o impasse, o problema. E nós lançamos na Expo Direto Cotrijal, que é a segunda maior feira do Rio Grande do Sul do agronegócio, uma das maiores do Brasil, em março do ano passado, um programa para resolvermos o problema da estiagem. Ali tem o Rogério Porto, que é um geólogo, um economista, que foi 3 vezes secretário de Estado e tem expertise nessa área. Temos 3 professores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e temos também alguns agrônomos da Sociedade de Agronomia. E começamos em abril, maio do ano passado um levantamento em uma região do estado, mostrando o potencial para nós fazermos reservação de água e parte pela minha lei. Mas o mais importante, eles demonstraram em 63 municípios, o estudo que esse grupo fez, eu tenho mais de 5.000 pontos de barramento, mais de 5.000 pontos, que pode irrigar mais de 3 milhões de hectares. Em 63 municípios, eu tenho no Rio Grande do Sul 497 municípios. Então, veja, aqui é a solução. Não vou dizer que vai resolver o problema, mas parte da solução está aqui, na irrigação. Então, nesse sentido, esse trabalho realizado nesses 63 municípios mostra cada ponto onde eu posso fazer um açude de 2 hectares, 5 hectares, 10 hectares de alague, que é o que eu conheço, sou agrônomo. Então, essa minha lei também favorece isso. E esse levantamento nós queremos estender para todo o Rio Grande do Sul e para outras partes do Brasil também podem copiar este modelo. Para vocês terem uma ideia, hoje o maior volume de águas do Brasil é o estado do Amazonas.
no estado do Amazonas. Segundo é Mato Grosso. Terceiro é Rio Grande do Sul. Mas o Rio Grande do Sul, proporcionalmente ao tamanho do estado, tem mais água do que o Mato Grosso, menos do que o Amazonas, que é o nosso maior estado com água. Agora, outro ponto. Chove menos no Rio Grande do Sul, nos meses de novembro a março, quando nós temos a nossa cultura de verão, do que chove em todo o Brasil. Só chove menos que o Rio Grande do Sul o Nordeste. Então, veja, nós somos quase equiparados ao Nordeste, que é uma região de seca. Então, nós estamos mostrando nesse projeto de lei e nessa proposta que nós começamos a desenvolver o ano passado, que nós temos solução de assegurarmos água que sobra no inverno e falta no verão. Isso é com relação à parte da estiagem. Então, as soluções que nós temos, tem solução, sim, de fazer esses barramentos. E o projeto de lei 1282, da minha autoria, permite que você faça também esse armazenamento em área de preservação permanente. Isso nos estados que têm seca, que têm problemas com estiagem, entendeu? Então, não é para todo o Brasil, mas quem tem problema, como nós temos, Santa Catarina tem regiões que tem, Paraná e assim outras regiões que têm problema de estiagem cíclica, pode ser usado essa lei fazendo esse armazenamento de água, que sobra água na estação das cheias, das chuvas e falta água no restante do verão. Então aqui é uma solução. Agora com as enchentes, o caso do Vale do Taquari, por exemplo, e também a questão do Vale do Caí. Nós também discutimos com essa mesma equipe e outros cientistas da área condições de fazer barramentos para poder fazer pequenas centrais elétricas. No caso mais grave que nós tivemos é o rio Taquari, Antas e outros afluentes. Só na cidade de Mussum e Roca Salles, por exemplo, morreram 58 pessoas. Morreram pessoas. Casas foram devastadas, pontes foram liquidadas, então, pelo volume de água que caiu em poucas horas e fez com que nós não tivéssemos vazão suficiente nos rios. Então, vieram os alagamentos, enfim. E para essa situação também esse grupo tem solução, que são pequenas centrais elétricas, pequenas barragens que seguram água. Só no caso do rio Taquari, Antas e seus afluentes, a Universidade do Vale do Taquari e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul têm demarcados mais de 80 pontos que você pode fazer barragens. Esses 80 pontos, por exemplo, segura a água e assim a próxima barragem que vai evitar que nós tivéssemos essas catástrofes de mortes, casas, empresas que foram liquidadas totalmente com 2 enchentes que ocorreram agora no final do ano passado. Então, aqui também temos solução para esse caso. Agora, tem outros problemas, Sérgio, que nós temos que resolver. Por exemplo, o desassoreamento do rio é fundamental, não é só o barramento. Um engenheiro de Mussum me passava, senador, use um outro termo no seu discurso, desassoreamento. O que é desassorear? No rio Taquari, por exemplo, é cascalho, seixo, pedra. E é proibido fazer, tem dificuldade o Estado fazer, as prefeituras fazer desassoreamento. Precisa desassorear o rio. Então, isso é uma questão local que nós temos que acertar no Rio Grande do Sul. No rio Jacuí, também o rio Jacuí pega outra parte do Estado. O rio Taquari, por exemplo, que não conhece o Estado, vem a água da Serra Gaúcha em direção ao Vale do Taquari e vai a Porto Alegre, na região metropolitana do Rio Grande do Sul. O rio Jacuí pega a água de Passo Fundo, Soledade, num outro canto do estado e chega também na região metropolitana, em Porto Alegre. Esses 2 rios inundam a região metropolitana e inundam Porto Alegre especificamente. E também o rio Jacuí é areia, precisa desassorear. Esse trabalho, nós estamos preparando agora um trabalho para poder apresentar à Assembleia, ao Governo do Estado e aos órgãos e regulamentar essa posição no Estado, que dificulta o desassoreamento e dificulta também o barramento. Então, são soluções para a enchente e soluções para a seca, como é o exemplo que eu dei desses 63 municípios que já foram levantados e que podem fazer água para irrigar mais de 3 milhões de hectares. Veja que nós temos hoje no Rio Grande do Sul em torno de 2 milhões irrigados.
E a irrigação começou no nosso estado há mais de 100 anos. Os imigrantes alemães, que é a minha origem, meus antepassados, italianos, produtores, enfim, que começaram lá há mais de 100 anos, começaram a fazer irrigação no estado. Então, nós temos expertise em cima desse assunto. Dou um exemplo dessa minha lei 1282, eu denominei Geraldo Kegler, um alemão velho, que não era engenheiro. Ele fez um pequeno barramento no rio Butuí, que faz divisa entre São Borja e Itaqui, por exemplo, e bombeia a água do rio Uruguai. Então, o rio Uruguai, que tem água permanente, e ali em 30 quilômetros, seria uma ideia, entre Itaqui e São Borja, o rio Butuí, no verão, corre para cima, o rio normalmente corre para baixo. E, nesse caso, esse senhor fez o trabalho que funciona até hoje. É uma obra que tem lá 60 anos, entendeu? Funcionando, possibilitando irrigação de uma várzea que tem no Itaqui e uma várzea que tem em São Borja. Então, soluções existem e é o que nós estamos apresentando ao Estado e queremos simplificar o processo dos licenciamentos. E a minha lei agora também permite que isso aí seja feito. Então, tem soluções para as enchentes, Sérgio, e soluções também para as secas. Um outro caso, mais grave ainda, o município de Fontoura Xavier, pequena cidade com 11 mil habitantes. Fontoura Xavier, o prefeito, ano passado, na ocasião da seca, ficou 6 meses buscando água de Soledade e Carro-Pipa. Ali tem o rio Forqueta, que nasce em Soledade e passa por Fontoura. Naquele rio tem um local para um barramento que pode pegar água para abastecer a cidade, para consumir água, que não tinha. Então aqui eu tenho solução para seca, para enchente e também para o consumo humano, que é o caso do município de Fontoura Xavier. E outros municípios também têm problema de água para consumo humano. E, senador, no final do ano passado foi sancionada a nova lei dos agrotóxicos, que eu comentei na abertura do programa. No entanto, 17 dispositivos dessa lei foram vetados pelo presidente da República. A gente tem aqui um infográfico para falar um pouquinho mais a respeito. Essa lei já vem de uma regulamentação antiga, né? São mais de 30 anos do regramento anterior. As novas regras são para aprovação e comercialização desses produtos e entre esses 17 dispositivos vetados, um que causou muita estranheza, muita polêmica, é competência exclusiva do Ministério da Agricultura e Pecuária para registros, né? E não mais competência comum entre o Ministério do Meio Ambiente e da Saúde. O que o produtor rural mais vai sentir com esses vetos e com essa nova lei dos agrotóxicos? Sérgio, isso é a minha área. Eu sou um técnico agrícola de profissão, um engenheiro agrônomo e um produtor rural. Esse tema, eu me debruço nele, eu cheguei na Câmara dos Deputados em 1999. Lá, colegas nossos, trabalhamos um projeto. Aqui no Senado tinha o Blairo Maggi, que era um senador naquela ocasião, que iniciou também conosco esse processo. E essa lei nós viemos trabalhando de 1999, aprovada agora em 2023, 24 anos depois. É um retrocesso à lei brasileira, ok? Porque enquanto na Europa, Estados Unidos, você vai a vários países do mundo inteiro, na China, você, para registrar um defensivo, é 5, 6, 7 meses. Aqui no Brasil, 6, 7, 8 anos. E o mundo anda, a roda anda, novos produtos surgem. Então, a lei é muito atrasada. As travas que tem dentro do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, ou do próprio Ministério ou do IBAMA, IBAMA, Meio Ambiente e Agricultura, faz os entraves de processo para 5, 6, 7, 8 anos. Não tem como fazer isso. O Serra, por exemplo, o ex-governador e também senador, simplificou o registro dos medicamentos humanos, os genéricos, a Lei Serra. Então, aquilo ali você, quando já é genérico, você registra facilmente. Nós já simplificamos esse processo ao longo de anos que eu tenho trabalhado esse tema junto ao Ministério da Agricultura e facilitou os genéricos. Mas tem muito mais do que isso. Então, o que nós queremos? Essa simplificação. E não exclui o IBAMA, passa pelo IBAMA, passa pelo meio ambiente e também passa pela agricultura. Só que é uma câmara setorial,
que tem os 3 ministérios presentes no processo inteiro para analisar esse licenciamento dos defensivos e dos medicamentos veterinários. Então, nós temos que ter celeridade nesse processo. Por isso, essas comissões onde passa, o IBAMA vai se manifestar, o meio ambiente também vai se manifestar. Agora, no mapa, no Ministério da Agricultura, é onde forma a comissão para dar o ok final do processo. E esses 17 vetos é um atraso. E nós estamos fazendo todo o empenho entre deputados e senadores para derrubarmos esses vetos. Essa lei tem que ser mais simplificada. Não existe, digo para você por um conhecimento de causa, não existe país nenhum do mundo com uma legislação tão atrasada como a legislação brasileira. No mundo. Então, a agricultura do Brasil hoje é um dos maiores produtores e um dos maiores exportadores de alimentos do mundo. Nós exportamos para mais de 200 países. Os nossos grãos, as nossas carnes, as nossas frutas são exportadas. O mundo consome nosso produto. Agora, o que eu não posso é atrasar a vida do produtor rural. E falando sobre isso, sobre o potencial do Brasil ser um exportador de alimentos, o Plano Safra foi aprovado e apresentado pelo governo federal no último mês de julho. Eu gostaria de saber do senhor qual a expectativa para o produtor rural, principalmente para o gaúcho, nesse ano de 2024. Não apenas para o gaúcho, mas para o produtor rural brasileiro. Hoje é o setor que mais emprega, mais gera riquezas. O superávit da balança comercial vem do agronegócio gaúcho e brasileiro. Então é um setor que tem que ter um respeito, uma atenção e um carinho todo especial, porque afinal é quem mais gera emprego no Brasil hoje. Um dos pontos que nós estamos trabalhando para ajudar o ministro Carlos Favaro é com relação ao seguro agrícola, Sérgio. O volume é insuficiente, nós temos que aumentar o volume. Tentamos ainda agora com o Neri Guerra, que é o secretário de Política Agrícola, o próprio ministro Favaro, que esteve aqui, é senador comigo aqui, para tentarmos aumentar o volume de recursos para o seguro agrícola. É importante que nós temos mais recursos. Então, esse é um empenho que nós, na votação do orçamento não foi possível, mas vamos fazer todo o nosso empenho agora, ainda em 2024, que nós já começamos o ano, os dias que passaram, para que nós tenhamos mais recursos para seguro agrícola e também o volume de recursos mais suficiente. Nós tivemos um problema sério na colheita de 2023, essa colheita, porque os custos feitos em 2022 foram muito elevados. Fertilizantes, defensivos, peças, máquinas, tudo muito caro. E colhemos uma safra com frustração em muitos estados brasileiros, com preço muito baixo. Então, o preço baixo produtor, custo caro anteriormente, fez com que a renda do produtor caísse muito. Então, nós precisamos de um crédito rural mais acessível, mais barato, e o seguro agrícola com volume também suficiente para poder abrandar o tamanho da safra brasileira. Um recado sobre a agricultura. Hoje, e é uma grita, os protestos hoje na Europa são contra os subsídios, em favor dos subsídios. Os agricultores americanos recebem hoje tipo 25% de subsídio na sua produção. Os europeus, por aí, mais ou menos 25%, 26% também. Os chineses, 17%, 18% de subsídio. Brasil, 3%, 4%. Então, nós não temos subsídio como tem os europeus, os americanos e os asiáticos. Não tem subsídio. E enfrentamos também um crédito rural caro, custos caros e também sem seguro que os outros também têm. Então, essa questão toda, nós temos procurado auxiliar o ministro Carlos Favaro, Sérgio, para que a gente possa ter mais recursos mais baratos e também um seguro que possa garantir a nossa seca, a nossa enchente, essas questões climáticas que são riscos da produção. Senador Heinz, outro assunto que gera debate da sociedade e vem sendo discutido aqui no Congresso é a questão do fim do chamado saidão de presos. Qual que é a opinião do senhor a respeito? O que nós tínhamos ali no relatório do senador Flávio Bolsonaro, Petecão, nosso presidente da Comissão de Segurança, onde nós aprovamos e
precisa ajustar esse processo. O que nós vemos é um abuso hoje. Eu tenho o Rio Grande do Sul, qualquer estado brasileiro tem as pessoas que saem e não voltam. Saem e saem aterrorizando a população. Então, tem crimes bárbaros. Que lá, um sargento, por exemplo, lá da Polícia Militar de Minas Gerais foi assassinado. No Rio Grande do Sul e São Pedro do Sul, por exemplo, um bandido está aterrorizando a população. Então, isso em qualquer lugar, quase 10% de quem sai não volta. Esse é um assunto que vinha sendo falado e muito veiculado desde a eleição em 2018 do presidente Jair Bolsonaro, que é um grande apoiador, né, defende essa proibição do saidão. Por que o senhor acha que demorou esse tempo desde o governo Bolsonaro e está sendo falado e votado só agora? Ele passou muito tempo na Câmara. Chegou no Senado recentemente. Então, ficou lá 3, 4 anos no Senado, na Câmara. Então, o tempo enrolou lá. Eu recebo cobrança e seguramente outros deputados e senadores também recebem. Então, esse é um problema sério, esse assunto desse projeto tão importante com relação à saída dos presos. Eu sou contrário a essas saídas. Tem que ter mais critério, assim, indiscriminadamente, como está acontecendo nesse instante. E a população nos cobra uma posição mais severa com relação à saída dos presos. E, senador, nesse ano a gente comemora 200 anos do Senado Federal. E nesse período o Senado contribuiu para importantes conquistas dos estados e do país. Queria que o senhor comentasse alguns fatos históricos em que os senadores gaúchos participaram ativamente nesse período de 2 séculos de Senado e também como que o senhor pretende deixar sua marca para que a casa continue evoluindo. Grande senador Pedro Simão, uma legenda que nós tivemos, orgulho nosso. Vários senadores gaúchos que nós tivemos, né, que são importantes. Paulo Brossard, outra grande figura, foi senador. Zambiase, enfim. Então, senadores que orgulham o nosso estado do Rio Grande do Sul. Eu falo aqui, por exemplo, a Constituição de 88. Eu não participei, nem era deputado, nem era senador, mas aquilo foi um marco para a sociedade brasileira que o Senado colaborou, né, sobre esse processo ali. Recentemente, aí eu já participei na questão do Covid, por exemplo. O Senado foi protagonista desse processo com Davi Alcolumbre, depois com Rodrigo Pacheco, nos recursos para combater o Covid. Muito sério, um problema que afetou o mundo, mas afetou também o Brasil. Então, tomamos medidas importantes para poder ter vacina para todo o povo brasileiro, os tratamentos que foram realizados. Então, ali eu trabalhei, eu sou da agricultura, mas me empenhei muito nessa questão, ajudando recursos para a saúde. Recentemente, uma lei que nós iniciamos com a Carmen Zanotto em 2020, 21, 22, 23, são saldos que as prefeituras têm e os estados têm para usar 27 bilhões de reais que sobraram em 23, que pode ser usado em 2024. Então, são ações que o Senado fez e eu tenho orgulho de dizer, não só da agricultura, aquele projeto de lei, por exemplo, que eu fiz e outras questões tantas, mas também a parte da saúde, que eu me empenhei muito e hoje me dedico também à infraestrutura. O Rio Grande do Sul, por exemplo, hoje, Sérgio, é o 16º estado em infraestrutura do Brasil, é dos piores. E eu tenho focado em hidrovias, ferrovias, portos, aeroportos, é um foco também para resolver os gargalos que o meu estado tem. Quero deixar minha marca também na área da infraestrutura. Muito bem, muito obrigado, senador Heinz, por participar aqui do Assunto de Estado. Ok, um abraço, um prazer. E o meu muito obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv. Também em nosso canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, ou em podcast nas principais plataformas de áudio. Até o próximo Assunto de Estado.